Muito bem. Colossenses capítulo 4 é o nosso texto bíblico hoje à noite. Colossenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 6. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2 a 6. Você que tem acompanhado as nossas reflexões nesse texto, você percebeu que Paulo, a partir do capítulo 3, ele está tratando dos resultados que nós temos pelo fato de estarmos unidos a Cristo. Uma vez que você confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, que você entendeu a mensagem do Evangelho, que Deus se fez homem, morreu na cruz do Calvário, não porque ele tivesse algum pecado, mas por causa dos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e depois voltou aos céus, está vivo à destra de Deus. Depois que você entendeu essa mensagem, acreditou nessa mensagem, a Bíblia diz que você foi unido a Cristo. Você é uma nova criação e você tem uma nova vida em Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós fomos recriados, criados novamente. A Bíblia chama essa experiência de novo nascimento. E esta união com Cristo, ela produz resultados na vida da igreja, nos primeiros versículos do capítulo 3, especialmente 12 a 17, no contexto da família, relacionamento marido, esposa, filhos, nas relações de trabalho, vimos na semana passada, e agora Paulo vai falar sobre o resultado dessa experiência de ser unido a Cristo na vida privada, mas também na vida pública. A vida em particular, ou seja, a devoção, e a vida em público, o nosso testemunho, que são evidências da nossa união com Cristo. E Paulo apresenta esse assunto de duas maneiras. Primeiro, a oração, que diz respeito da nossa vida particular, da nossa vida privada. Aquele mundo que você não precisa prestar contas para ninguém, que ninguém vê, que ninguém conhece, a sua vida entre você e Deus, uma vida chamada de vida de oração. Paulo diz no versículo 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Então, mais uma vez, Paulo revela o pensamento, a teologia dele a respeito da oração. E pela ênfase que ele apresenta aqui, de imediato, deve ocupar um espaço central na vida dessa nova criatura, dessa pessoa que nasceu de novo e agora tem uma união com Cristo, se relaciona com a pessoa do Senhor Jesus. E dependendo das circunstâncias, elas devem e podem impulsionar a prática da oração, mas jamais inibir essa prática. A oração nas Escrituras ocupa um espaço muito importante. Se você olhar para os Evangelhos, você vai aprender com Jesus a respeito da oração. Tanto o exemplo do espaço que ele dava à oração, como sobre o que orar. Os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar. E nós temos a oração modelo, também chamada de oração do Pai Nosso. E Jesus não tinha intenção de que fosse uma oração para ser repetida, sem refletir
sem pensar naquilo que está sendo dito, falado ali. Mas o fato é que ele ensinou. E quando nós chegamos nos demais autores do Novo Testamento, em especial Paulo, não é diferente. A oração ocupa um espaço central. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz: olha, antes e acima de tudo, esteja a oração. A oração diz respeito àquela conversa que você tem com Deus. Aquela conversa que você fala sobre os seus desafios, as suas lutas. A oração, como Paulo apresenta aqui, ela é um recurso necessário para se viver a nova vida em Cristo. Assim, ela se torna um meio para fortalecer a sua comunhão com o seu Senhor, o seu Salvador, mas ao mesmo tempo ela se torna fonte de vigor, de poder, de força para você enfrentar as adversidades que você eventualmente encontra pela vida. Alguém fez a seguinte observação a respeito da oração: manter-se constantemente o aparelho telefônico celestial no ouvido e pertinho da boca, nunca desligando a nossa conversa ou o nosso pensamento da presença divina. Portanto, diz a palavra, orai sem cessar. A oração é uma conversa espontânea, intencional, ao mesmo tempo com Deus. Mas ela é vista por Jesus como sendo um dever. Lucas capítulo 12, antes de uma parábola de Jesus, Lucas faz a seguinte observação. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, oração é dever. Muita gente acha que, eu não estou sentindo vontade de orar. E parece assim bonito e acha que é um discurso honesto diante de Deus. Você não precisa dizer, Deus sabe da sua dificuldade. Mas você precisa entender que é um dever. Não que Deus precise falar com você, mas você precisa constantemente falar com o Senhor. E essa prática vai fortalecer a sua comunhão com Deus e vai ao mesmo tempo dar a você poder para enfrentar os desafios. Agora Paulo faz algumas observações sobre a prática da oração. A primeira coisa que ele diz: perseverai. É necessário perseverar na oração. Se não existisse a nossa dificuldade de sermos perseverantes, ele não teria feito essa exortação. Esta exortação, ela é necessária. Às vezes, por conta de que os resultados não estão acontecendo na rapidez que nós gostaríamos, nós desistimos. Nós suspendemos as nossas orações. Alimentamos a mente com a ideia de que parece que Deus não está nos ouvindo. Então, por isso a gente precisa lembrar, perseverar. Que nada mais é do que persistir, mesmo quando não está com vontade. Significa continuar firme, mesmo quando está passando por lutas e dificuldades. Novamente, isso não é nada novo. O próprio Senhor Jesus já tinha enfatizado a importância da perseverança na oração. Isso não quer dizer que Deus será coagido por nossas palavras, que Deus irá nos ouvir pela quantidade de vezes que nós estamos falando com Ele. Não é necessário você marcar 50 dias de oração sobre um assunto, 40 dias de oração sobre outro assunto, e achar que ao final daqueles 40 dias, Deus vai te atender. Você precisa orar 40, 50, 120, a vida toda. Você não precisa se limitar a quantidades, e nem imaginar que, por isso,
Deus será coagido e Ele vai te ouvir. Olha aí. Não se engane em pensar que Deus vai se aborrecer com as suas constantes orações por um determinado assunto e vai te ouvir. Não é isso que quer dizer. Mas que a nossa perseverança mostra a nossa sinceridade diante de Deus. Mostra a nossa real necessidade, a nossa limitação. E por isso eu continuo orando, buscando o Senhor. Não por causa dele, mas por mim. Por minha necessidade. E ao mesmo tempo em que eu continuo em oração, os meus desejos, as minhas buscas também serão transformadas. E ao final, estarei orando segundo a vontade de Deus. Os meus desejos são purificados, são refinados e me alinham com a vontade do Senhor. João disse que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele irá nos ouvir. E a perseverança permite que eu demonstre essa sinceridade diante da minha necessidade, mas ao mesmo tempo também purifica os meus desejos, as minhas buscas. E algumas eu vou abandonar, outras eu vou acrescentar, mas o importante é que eu continue perseverando, não é? Até para o melhor dentre nós, há épocas em que a oração parece ser ineficaz. E a sensação de que não passa das paredes onde nós oramos. Em tais circunstâncias, ao contrário do que alguns pensam, o remédio não é deixar de orar, mas sim seguir orando. Porque a aridez espiritual não pode durar no homem que ora com perseverança. Essa dureza de coração não permanecerá. A perseverança muda os nossos corações. É verdade que as pressões da nossa vida do dia a dia são fortes. E às vezes pensamos que não vamos resistir. E elas nos convidam para desistir. Mas um coração aberto, que tem respondido às coisas do alto inicialmente, poderá suportar tais pressões. É verdade que a oração tem uma tensão, ou seja, esperar a vontade de Deus e agir precipitadamente. Mas é sábio perseverar com confiança na disposição de ouvir a direção do Senhor. Paulo diz que a sua vida de oração deve ser caracterizada por perseverança. Você é perseverante em oração? Ou você orou no início da sua caminhada com Jesus Cristo e parece que as coisas não aconteceram e você desistiu? E hoje você não é mais uma pessoa de oração. E hoje você não acredita na eficácia da oração. Até pensa que pode acontecer com os outros, mas não com você. A Bíblia chama, para se você está em Cristo, você precisa ser perseverante. Mas Paulo dá outra característica, ele diz vigiando, fala de vigilância, estar desperto e não cair no sono, mesmo que permanecer acordado enquanto ora. Literalmente, velar, vigiar em oração. A frase que Paulo está usando aqui poderia significar que não durmam quando oram. E talvez você vai lembrar assim, eu já dormi orando. Eu acho melhor dormir orando do que pensando outras coisas. Mas talvez não seja o melhor momento para orar, depois de um dia cansativo. Talvez o momento de oração principal deva acontecer de manhã, pela manhã, porque você tem um dia todo pela frente. E no final do dia você vai apenas dizer para o Senhor: Pai, muito obrigado por tua companhia, por tua graça nesse dia.
e não querer fazer orações longas. Se você estiver deitado com sono, provavelmente você vai deixar o amém para outro dia de manhã. Mas Paulo diz, olha, precisa ficar acordado. Por quê? Jesus falou do perigo de cair em tentação. É orar e estar atento, vigilante aos acontecimentos. Saber o que pedir. Vigiar sobre o que está falando com Deus. Vigiar para você ser específico nas suas orações. Deus é muito misericordioso, mas às vezes nós somos tão genéricos com Deus. É preciso ser específico. Às vezes a gente tem vontade de orar por uma pessoa. Mas o que a gente vai orar em favor daquela pessoa? O que eu vou orar especificamente? Isso é ser vigilante, é estar atento sobre o que está orando. Senhor, abençoa o fulano. Ok. Mas o que? Seja específico nas suas orações. E a vigilância ajuda a gente a estar atento a isso. Pode ser que Paulo estivesse pensando no que aconteceu no jardim do Getsêmani, quando Jesus Cristo se ausenta dos discípulos e diz, olha, fique aqui orando. E quando Jesus retorna, estava todo mundo dormindo. Uma noite crítica da história de Jesus. A noite que ele foi preso, de fato. Então Paulo, embora não estivesse presente, conhecia essa história dos discípulos que dormiam, que não estavam atentos. Você está orando por alguma coisa específica, esteja atento à movimentação que Deus está produzindo ao seu redor. Uma outra observação que Paulo faz sobre a oração, gratidão. Persevere, vigie, mas com gratidão, com ações de graças. Mesmo sendo perseverante, mesmo sendo vigilante, mas se não orarmos com ações de graças, a nossa vida de oração é empobrecida. A ausência da gratidão revela um coração focado em si mesmo, nas suas próprias necessidades, no seu próprio mundo. Talvez seja difícil para você encontrar motivos para agradecer a Deus, mas anote. E eu garanto que você vai ficar surpreso com a quantidade de coisas que Deus tem feito na sua vida, a forma como Deus tem abençoado você. Seja grato. Eu sugiro que você comece agradecendo. Comece falando da sua admiração com o Senhor. Só depois você comece na sua lista de petições. E talvez você vai ter um momento de oração e vai ter uma lista grande. Mas depois de você agradecer por tantas coisas, de exaltar a grandeza de Deus, talvez você irá desistir de pedir. Você vai ver o que Deus tem feito. A gratidão tem o poder de abrir os nossos olhos, de dar discernimento para a gente enxergar a ação de Deus, enxergar o poder de Deus na nossa vida. A ausência da gratidão tapa os nossos olhos, nos impede de enxergar a boa mão e poderosa mão do Senhor. Orações que ficam apenas no nível da petição são rasas e não revelam a compreensão de quem Deus é e nem do que Ele tem feito na nossa vida. E gratidão é um tema repetido de Paulo nas epístolas. Nesta epístola, por exemplo, ele vai falar pelo menos 5 vezes a oração feita com ações de graças. Você tem sido grato? Isso é um hábito da sua vida? Faz parte das suas orações? Momento de gratidão. Você consegue reconhecer facilmente aquilo que Deus tem feito? A ausência da gratidão pode levar você a se confundir. No seguinte,
você começa a achar que a sua vida é fruto das suas ações, da sua sabedoria, da sua força, da sua inteligência, do seu jeitão de tocar a vida. E a gratidão mostra quem você é e a grandeza de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus na sua vida. Mas também a oração, além de ser necessário perseverança, vigilância, gratidão, Paulo fala de intercessão. Olha só, no versículo 3 ele diz, olha, ao mesmo tempo, quando vocês estiverem orando, com perseverança, com vigilância, com ações de graças, suplicai também por nós. Ore por nós. Paulo pede que aqueles irmãos se reunissem para interceder, para orar por ele. Agora, olha o pedido dele. Para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Ele estava preso. Embora fosse numa casa alugada, ele estava limitado de poder se movimentar no Império Romano, de poder pregar. E ele não pede por libertação, ele não pede por si. Se eu estivesse no lugar dele, eu ia dizer, gente, eu não estou aguentando mais isso aqui. A quentinha que eles estão trazendo é a mesma, já fazem 7 dias. É desconfortável. Eu não posso me movimentar, não posso sair da casa. Naquele tempo não tinha tornozeleira eletrônica. Aí tinha que ficar restrito ao local, aguardando o julgamento. Mas ele diz, olha, peçam que abra uma porta à palavra. Ou seja, para que eu possa falar de Jesus Cristo, que foi o cumprimento profético do Antigo Testamento, Deus se tornando homem, se encarnando e morrendo no lugar dos pecadores, na cruz do Calvário. Orem por isso. Isso é muito forte, porque para Paulo, o Evangelho estava acima dele. A missão que Deus tinha dado a ele estava acima. Mas ele não se acanha em pedir orações. E desafia aqueles irmãos a intercederem por ele. Isso nos ensina a importância de orarmos uns pelos outros. A gente não precisa ficar acanhado com vergonha de pedir oração. A gente precisa compartilhar. Paulo diz, olha, hoje, embora eu esteja preso, o meu maior desejo é pregar o Evangelho nessa circunstância. Peça que Deus abra a porta para que a palavra penetre, para que a palavra chegue aos corações humanos. Ele pediu. E por outro lado, exigia dos outros a prática de interceder uns pelos outros. Você tem vergonha de pedir oração por você, pelas suas fraquezas, os seus desafios? Você tem pessoas com as quais você pode caminhar e pedir que orem por você por questões específicas? E ao mesmo tempo, você tem se preocupado com os outros? E tem orado uns pelos outros? Você ora por outras pessoas? Você entende que isso é importante? Não significa que a nossa oração vai mudar o plano de Deus. A oração não ofende a soberania de Deus. Porque Deus, antes da fundação do mundo, decidiu nos abençoar por meio da oração. Não fere a soberania de Deus. A oração é eficaz. Interceder, orar uns pelos outros. Mas também oração, petições. Não é? O pedido que Paulo faz é que abra a porta. Também por nós. Tema também comum repetido nas Escrituras. E o interesse de Paulo nisso tudo não era a sua libertação física,
mas era a pregação do Evangelho. Ele queria oportunidade para pregar o Evangelho. E sabe o que aconteceu? Despedir de Paulo? Deus respondeu de maneira poderosa às orações. Porque quando ele estava preso, tem uma igreja na cidade de Filipos, que ficava na região da Macedônia, e era uma igreja muito próxima dele. Então, quando eles souberam que Paulo estava preso, e Paulo tinha um trabalho de fazer tendas, e ele fazia isso para ajudar no sustento dele, e ele vendia essas tendas de couro, etc. e tal. Então, essa igreja ficou muito próxima de Paulo. Quando ela soube que Paulo estava preso numa casa alugada, eles imaginaram, olha, Paulo não está trabalhando, não está produzindo tendas. Provavelmente Paulo tivesse vindo de uma família rica, mas cortou os laços por causa do Evangelho. Nós vamos ajudá-lo. Mas quem é que vai levar? Aí um cidadão chamado Epafrodito se candidatou e resolveu levar a oferta, e ele levou para Paulo. Só que quando ele chegou lá, ele disse para Paulo, Paulo, a igreja está arrasada com a sua prisão. A igreja está muito triste. Os irmãos estão desanimados. E aí Paulo escreve. Filipenses foi escrito na mesma época de Colossenses, 1:12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, Deus ouviu as orações, respondeu. E mesmo Paulo estando preso, ele teve o privilégio de pregar para a guarda pretoriana. Talvez no capítulo 4 de Filipenses, quando ele saúda os da casa de César, esteja se referindo a esses soldados romanos que se converteram. Mas os irmãos, vendo Paulo, ficaram animados, dizendo, oh, imagine só, esse camarada está preso e está querendo pregar, e nós estamos livres, vamos pregar também. Então Paulo diz, olha, Deus usou a minha vida para estimular outros irmãos e para pregar o Evangelho. Ou seja, Deus respondeu ações. Isso é um estímulo, um encorajamento para eu e você sermos perseverantes em oração. Deus não só ouve, mas atende às nossas orações. Aceita o desafio de ser um homem ou uma mulher de oração? Entenda que esse lado particular entre você e Deus precisa estar forte, bem estabelecido, para que você possa ser luz na vida pública, que é o outro assunto que ele toca, no versículo 5. Ele diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando as oportunidades. As vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, depois de Paulo mostrar a preocupação que ele tinha com a vida particular de cada indivíduo, especialmente no que diz respeito à oração, ele chama a atenção agora para o testemunho dessas pessoas no mundo, na vida pública, com os de fora. Então, a igreja, o lar, o trabalho, as orações não são os únicos palcos da vida cristã. Ao lado público, o nosso testemunho. Isso é viver para Cristo diante do mundo, que é a realidade de todos nós. Nós não somos mais do mundo, mas nós estamos no mundo. E no mundo nós temos uma missão. Agora, como vamos viver essa missão? O que é necessário para viver essa missão? Paulo diz, sabedoria. Portai-vos com sabedoria. É a capacidade de avaliar e decidir diante das circunstâncias.
E se Paulo está preocupado com o testemunho que você dá para as pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem Cristo, talvez seja sabedoria para a hora de falar, a forma de falar. Isso porque faz parte da nossa missão trazer os que estão fora do Evangelho. Porque nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus. Nós cremos que no Evangelho tem salvação. Nós cremos que no Evangelho tem restauração. Nós cremos que no Evangelho tem esperança. Então a nossa missão é convidar, é trazer as pessoas a fazerem parte desse mundo. Mais do que trazer para a igreja, trazer para Cristo. E nesse processo, a falta de sabedoria pode afastar as pessoas do Evangelho. Eu me converti numa igreja, num reduto muito espírita. Muitas batalhas espirituais. E poucas conversões, igrejas pequenas. E aí um dia foi um pregador lá tentar evangelizar as pessoas e o esposo de uma mulher crente estava lá. E aí o pastor no finalzinho diz assim: olha, quem é que quer oração? Ora, quem é que não quer oração? Oração e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Eu quero. E aí depois o pastor disse assim: olha, talvez teria sido melhor você nem desejar oração. Maldito aquele que pisa no sangue do filho. E foi duro com essas pessoas. O homem nunca mais não veio para a igreja. Porque ele se sentiu enganado pelo pastor. Foi uma pegadinha. Quem quer oração? Agora você está frito, você levantou a mão. Melhor fosse se você nem tivesse levantado a mão. Então às vezes falta sabedoria. Eu conheci uma senhorinha, fui o pastor dela, e ela é muito firme nas palavras. Ela se converteu de uma forma muito intensa. E quando ela se converteu, ouviu o Evangelho, disse: é isso que eu sonhei a vida toda. Deus tirou ela da depressão, tirou ela de um monte de situação na vida. Muito sofrimento. E ela queria que as pessoas conhecidas viessem para o Evangelho. E ela tinha uma cunhada muito católica. E elas eram muito amigas. Olha, se eu entendi o Evangelho, está sendo bom para mim, vai ser bom para minha cunhada. Final da história. Os filhos tiveram que apartar a briga das duas. A mulher crente e a mulher não crente, porque uma não aceitava o que a outra falava. Quando eu as conheci, elas já tinham reconciliado e não tinha mais nada disso. E elas até se divertiam com isso. Achavam graça disso. Mas sabedoria. Você precisa ter sabedoria de Deus para saber a hora de falar, a forma de falar. Muitas vezes as pessoas são agressivas. Não estou dizendo para você mudar a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é única. Mas você precisa ser sábio para se dirigir às pessoas à palavra. Outra coisa, aproveitar as oportunidades. Verso 5 ainda. Aproveitai as oportunidades. A ideia aqui é de uma linguagem comercial de um produto que pode ser comprado. É você dar utilidade ao tempo, que é um presente de Deus para você. Então o cristão deve estar atento às oportunidades. Deve aproveitar cada oportunidade para falar do Senhor Jesus, para servir as pessoas, ser um testemunho para a vida das pessoas. E às vezes as oportunidades passam e a gente não aproveita muito bem. Ora, pedindo que o Senhor dê oportunidades. E quando essas oportunidades abrirem, aproveite essas oportunidades com sabedoria. Às vezes um amigo do trabalho, da escola, um parente. Mas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. E a missão é sua, que conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Também o cristão deve estar pronto para responder às palavras. Tá? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder. Eu já fui convidado algumas vezes
o crente era o seguinte: alguém fez uma pergunta do evangelho para ele, ele disse: não, isso eu não sei não, vou chamar o pastor, você conversa com ele. Certo? Como assim? Você não experimentou o poder do evangelho? Precisa chamar o pastor para falar? Eu fui, claro. Mas você não precisa me chamar o pastor Weber, está de férias. Né? Chamar alguém. Né? Você não precisa ficar preocupado em ter bons argumentos para convencer as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo. Você precisa falar da verdade do evangelho. Você precisa pregar o evangelho. Que Cristo, Deus eterno, se fez homem, viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário, não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. E a Bíblia diz: se com a tua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Ele está vivo, vai ser salvo. Por quê? Porque com a boca você faz confissão de que Jesus Cristo é Senhor, e com o coração você crê que Ele é o Deus que se fez homem e morreu no seu lugar. O evangelho é isso. Você não precisa ir longe disso. E a Bíblia diz que o Espírito Santo convence as pessoas, mas você precisa estar pronto para responder. E diz que a sua palavra tem que ser temperada com sal. Se fosse eu, botaria um pouco de pimenta, né? Para ficar mais agradável ainda. De uma forma que as pessoas possam entender e receber a mensagem do Evangelho. E às vezes, cada pessoa vai ser um processo diferente. Eu fui evangelizar uma senhora, eu e Joadã, na verdade, e chegamos lá e ela queria me atropelar o tempo todo. Eu já sei, eu quero confessar Cristo como Senhor. Ela estava pronta, ela queria o Evangelho. Ela já tinha ouvido. Mas também teve um outro homem que eu passei 3 anos visitando, fazendo estudo bíblico com ele. 3 anos. Então, os processos são diferentes. Mas o resultado sempre vem do Senhor. Você já está em Cristo? Você crê que Jesus Cristo é o Deus que se fez homem? É Senhor e Salvador? Você já tem um relacionamento com Ele? Você está unido com Ele? Essa união transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer circunstância. Você tem tido uma vida de oração? Você fala com Deus frequentemente a respeito de você, das suas lutas, dos seus desafios e o seu testemunho? Você fala com outras pessoas a respeito de Cristo, quem Ele é e do que Ele fez? São 2 disciplinas, uma particular e uma pública, que deve fazer parte da sua nova vida em Cristo. Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres de oração e a termos o propósito, a intenção de falar de Jesus Cristo para as pessoas que ainda não o conhecem como Senhor e Salvador.